Bien, continuamos en este noveno Congreso Marplatense Internacional de Psicología y vamos a charlar unos minutos con Pablo Amarante. Él es psiquiatra, uno de los principales referentes de la reforma en salud mental en Brasil, ¿no? En Brasil con toda una gran experiencia de salud colectiva para toda Latinoamérica, de la cual siempre estamos ahí en relación en el programa. Bueno, gracias Paulo, y contanos con qué te has encontrado acá en Mar del Plata, ¿no? en esta experiencia del Congreso, donde también te ha tocado recorrer distintas experiencias, ¿no? que tienen que ver con la salud mental comunitaria. Bem, primeiro cumprimento a todos que estão aí escutando. Eu há muitos anos venho à Argentina participando de congressos, de encontros. Comecei com as madres a organizar os encontros, congressos internacionais de saúde mental e direitos humanos e muitas outras coisas. E tenho sentido nos últimos anos, depois da aprovação da lei, não exatamente imediatamente depois, pero em consequência da lei, com alguns anos de construção de atraso, que agora se constroem muitas experiências coletivas. Antes eu sentia muito essa coisa de falar da clínica individual, ou pequenos grupos, pero instituições. Agora estou sentindo que há um câmbio significativo, importante nas narrativas de pessoas que falam mais de comunidade, falam mais de território, falam mais de experiências coletivas, de haceres coletivos. Isto para mim é muito importante, porque não há uma reforma psiquiátrica, não há um câmbio no campo da saúde mental se não há movimento social, né? Que não se trata de uma clínica mais moderna, mais perfeita, menos violenta. Se trata de relações humanas, de práticas políticas, sociais que cambiam a relação com o outro, a diferença, a diversidade, a loucura. É tudo aquilo que nós outros, por não conhecermos, denominamos de alguma coisa que reduz essa experiência, enfermidade. Por isso, uma das preocupações que eu trouxe para cá, estou propiciando, digamos, começando na discussão, esta universalização preocupante para mim do termo saúde mental. Hoje tudo se diz, a minha saúde mental, a saúde mental da população, e a preocupação é que quando se utiliza um conceito como saúde mental, se induz automaticamente a pensar em seu oposto, que seria o transtorno mental, transtorno ou anormalidade mental. Por isso que tenho defendido a posição de que devemos lutar, enquanto cidadãos, por direitos humanos, por cidadania, por liberdade, por igualdade, por democracia, por respeito à dignidade dos homens, das mulheres, dos niños, de todos os povos originários, de tudo. Isto é mais que lutar por saúde mental, né? Lutar por dignidade, por vida, por emancipação, por direitos. É isto que é uma preocupação, em resumo, de que estamos medicalizando a questão da vida, falando da vida, da felicidade, do bem-estar, do bem-viver, não como bem-viver, como direitos, como direito ao trabalho, à escola, à vida pública, coletiva, pero a saúde mental. É como se fosse uma redução desta amplitude que é a vida. É interessante o que decís, Pablo, porque sí, queda como muy acotado a emociones, a la mente, a la atención, y todo lo que está alrededor, todo el contexto, ahí está la salud mental, justamente, ¿no? Exacto. Entonces quedamos en una discusión medicalizante, ¿no? Y solamente del sector. Ahí está el gran tema, que incluso en la Argentina, y calculo que también en Brasil, y fue una discusión mundial en la pandemia, que cuando la pandemia del coronavirus, que cuando se hablaba de salud mental se hablaba de eso, solamente. Exacto, de eso, ¿no? Como si y hacer una actividad deportiva no es salud mental, tener acceso a la vivienda no sería salud mental, como si
tener una democracia participativa no fue la salud mental, ¿no? Tantas cosas que en realidad exceden al propio campo de la salud mental. Lo último, y agradecerte, no podía dejar de preguntarte, ¿qué esperanzas estás construyendo en Brasil a partir, ¿no?, de la vuelta de Lula, ¿no?, como presidente? Sí, muchas. ¿Y qué punto de relación tiene, ¿no?, con la salud mental y la salud colectiva? Donde, bueno, por lo menos de la Argentina hemos observado un gobierno fascista directamente, que incluso quizás no lo esperábamos, pero bueno, también la democracia tiene estas cosas, ¿no? De que, bueno, de repente aparece una figura como Bolsonaro, ¿no? Nosotros estamos bem esperançosos, no sentido de que todo o movimento sanitário, o movimento da saúde coletiva, o movimento da reforma psiquiátrica no Brasil foi fundamental na eleição de Lula, na primeira eleição, foi fundamental na construção da democracia em Brasil. Uma coisa que pouco sabe, o documento que nós outros escrevimos 40 anos atrás, proponendo o SUS, o Sistema Único de Saúde, se denomina a questão democrática em la área da saúde. Não é um novo sistema de saúde, um novo sistema de cuidado, de assistência, é a questão democrática, dizendo que saúde é democracia econômica, política e participação, é um cambio da postura social em relação à vida como todo, da vida coletiva, de preocupação coletiva, com toda a cultura, com a cidade, com o ambiente, com a Pachamama, com tudo isso. Foi uma discussão muito. Então, agora, também na retomada do poder, do governo, o movimento de saúde mental, de saúde coletiva, houve uma participação muito importante. Está havendo na comissão de transição de governo, com muitas pessoas da área de saúde mental, de saúde coletiva, recuperando os princípios, identificando as coisas que devem ser retomadas, porque com toda os retrocessos, com toda a atuação nazista, fascista, persecutória que houve no governo Bolsonaro, os serviços, os dispositivos culturais de saúde mental, as iniciativas comunitárias resistiram muito. Foi impressionante porque se tratou de um câmbio estrutural na sociedade brasileira. Profissionais que, depois que aprenderam a ser as práticas de saúde mental de forma coletiva, de forma libertária, democrática, não aceitavam a ser diferente novamente. Vou ver. Então, foi um câmbio que não conseguiu mais sucesso, de Bolsonaro, porque as pessoas já eram outras pessoas, já tinham outras práticas políticas. Aí que estamos neste momento. Hoje mesmo, eu estava lendo um documento estamos a Associação Brasileira de Saúde Mental, da qual eu sou presidente de honor e fundador. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva é o Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, a entidade que escreveu a proposta de SUS. Todos estão fazendo documentos muito próximos, muito cerquitas de idade, porque estão discutindo para encaminhar ao novo governo, para a retomada da política. E não só a retomada, lá uma revolução, poderia ser, mesmo naquelas muitas coisas que nós outros sentimos que a hora é necessário cambiar mais, com uma maior radicalidade, maior participação social, e isto incluso a participação política dos usuários, dos familiares, da sociedade como um todo na construção da política, que em governo Lula, ao fim, em governo Dilma, já não era tanto assim. Era como se os dirigentes soubessem o que quer a população, escutavam, pero haciam por outra parte. Nós outros estamos dizendo, não é saber o que quer a comunidade para ser, pero sim a ser com ella, a ser com. Não para a ser com.
Sí, sí. Esto. Sí, sí, realmente, Pablo, lo que hemos visto en la Argentina con Bolsonaro es prácticamente un psicópata en el poder, una cosa terrible, en el poder político, ¿no? Una cosa muy Nós outros fuerte, ¿no? discutimos se o Muy problema fuerte, é loucura muy ou fuerte, psicopatia ou é um muy mau fuerte. caratismo conservador, uma espécie de criminoso no poder, para não desviar para coisas Sí, de sí, sí, sí. comportamento e Claro, categorias psiquiátricas. claro. Era uma pessoa com muita consciência do conservadorismo, fascista, né, reacionário, xenofóbico, homofóbico, patriarcal. Ele tinha muita consciência daquilo que estava sendo. Né? Por isso, quando disseram Bolsonaro é louco, nós outros da Reforma disseram não é louco. No, no, no. No Claro. ofender a los locos. No, 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 claramente Los locos es una representación de lo más conservador que construyen las sociedades, ¿no? Que es parte de la construcción social. Em seu caso, conservador e atuante, porque claro. isso é um poder paralelo ao Estado. Morreram muitas pessoas, muitos assassinatos, de Marielle Franco e tantos outros. Há pouco, um periodista inglês e um ambientalista, e muitos liderazgos de povos originários. Foi um período de muitas mortes, de muita perseguição. Gracias, Pablo, por este momento, por compartirnos ahí toda tu experiencia, ¿no? Y compartir aquí en Mar del Plata. Y también, ¿no? Para nosotros es importante, ¿no? ¿Qué está pasando en Brasil? Y que esperemos que esta transición, ¿no? que se está dando sea lo más democrática posible, ¿no? Claro. Que sabemos que ahí hay todo un trabajo que está llevando adelante, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo. Muito bem. Graças pela possibilidade de falar com todas as vezes. Gracias.